Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e para falar neste segundo do dia, para falar sobre a provável escalação da partida de amanhã entre Red Bull Bragantino e Santos, obviamente, às 6h30 da tarde lá no... Eu sempre esqueço o nome do estádio, não é mais o Nabi Abichedi, né? É o Cícero o quê? Alguma coisa assim, eu não lembro, mas tá bom, daqui a pouco eu vejo aqui. Que é o estádio onde o Santos jogou contra o Red Bull Leipzig, né? Por exemplo, a gente já esteve lá esse ano. Eu também estive, né? Foi um amistoso, acabei que eu consegui ir pra lá. Estádio bem legal, bem bonito. E o Santos enfrenta o Sport lá, Cícero de Souza Marques. O Santos enfrenta o Sport nada, o Red Bull Bragantino lá. E tem alguns desfalques para essa partida, desfalques importantes, e outro que não é de última hora, né? A gente acabou sabendo ontem, mas tem uma peça a menos na defesa. Mas tudo bem, vamos falar já já. Antes, só deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Hoje de manhã teve outro vídeo falando um pouquinho sobre como o Vinícius Marques, técnico do Sub-20, usou o Sherman, né, na partida de sexta-feira contra o Corinthians, que o Santos venceu e avançou de fase, né, nas quartas de final, para as quartas de final, melhor dizer. E também falei um pouquinho do jogo do Robinho Júnior, né, dos dois profissionais, né, que desceram e atuaram por ali. O Robinho, inclusive, viajou hoje para Bragança Paulista. O Sherman acho que não. O Sherman acho que não viajou. Segundo, pelo menos, o Wagner Federico, ele até publicou lá no Twitter dele a lista dos relacionados. O Sherman acabou não indo, pelo menos não estava nessa lista. Mas tá bom, vamos falar sobre a mudança, porque a mudança que tem, né, na zaga, tem outra mudança no meio de campo também. Essa a gente já sabia, que é o caso do Vitor Hugo, que infelizmente machucou a coxa com 24 minutos do clássico contra o São Paulo. Vai ficar um tempinho fora ainda, imagino que umas 3 semanas pelo menos. O Bom Tempo ainda não está de volta, imagino que ou para quarta contra o Grêmio, ou para o próximo jogo, que é o Ceará, né, do domingo fora, talvez seja uma das partidas que ele deva voltar aí, uma dessas, né. Até rapidinho eu estava abrindo aqui, para ver se é domingo que vem, né, o Ceará 6h30. O Grêmio quarta 9h30 e o Ceará depois domingo que vem 6h30 da tarde, é isso mesmo. 8h30, aliás, 8h30 da noite, meu Deus. Não, deve estar errado isso aqui, mas tá bom, tabela do SofaScore. A tabela, falando em tabela, né? A tabela até o momento não tem sido boa pro Santos nessa rodada, já que o Juventude venceu, o Fortaleza venceu, o Juventude está perdendo pro Inter, o Inter tá subindo, né? Tava ali próximo a gente. Se bem que nesse caso também o Juventude não vencer, acho que é bom. Quanto mais afundar ali, melhor, né? Que o Fortaleza com a vitória volta pra briga e o Vasco tá batendo o Cruzeiro. Tem uns certos times assim que são inacreditáveis, tipo o Bahia. Essa semana perdeu pro Vasco lá também, né? Enfim, a gente tá atualmente na 15ª colocação com 26 pontos, né? Por exemplo, a nossa frente hoje é o Ceará com 28 pontos. E o Ceará tem 23 jogos só também, tem um jogo a menos. Então, não é como se tivesse, a gente tem jogo a mais ainda para disputar. Sendo que o nosso é o Palmeiras, sempre bom lembrar isso, né, também. O Ceará que pega o São Paulo nessa rodada. Atrás da gente, por exemplo, o Atlético Mineiro tá com 25, né, um ponto só a menos. E o Atlético tem um jogo a menos, a gente tem 23, o Atlético tem 22, o resto do campeonato tem 24. Então, é bom o Santos vencer para dar essa distanciada aí cada vez mais do pelotão de baixo da zona do rebaixamento. Até porque, por exemplo, já falei do Juventude, né, que tá perdendo pro Inter. O Fortaleza bateu o Sport, então 2 times ali da zona já jogaram. E quem falta jogar é o Vitória, que nessa rodada pega... Quem o Vitória pega? Deixa eu ver. Enfrenta o Grêmio. Confronto direto. O Grêmio tá um pouquinho acima, mas impacta ali bastante pra gente, né? Então, é importante vencer amanhã. Beleza, foi tudo isso. Agora, entre os relacionados, né, tem novidades, além da escalação titular, né, que são do William Arão e do Bilal Brahimi, né, como ele mesmo disse na apresentação sexta-feira. Apresentação que eu até nem comentei aqui no canal, porque não valia muito a pena, tinha o jogo do Sub-20, não teve nada muito interessante, mas um pouquinho complicado, né, a tradução estava difícil de entender. Claramente a tradutora, acho que ela não conhecia tanto de futebol, então dificultaram para ela, né, a situação, mas enfim, não teve lá grande coisa. Falou sobre a escolha de vir pro Santos, o posicionamento
não se aprofundou muito, ou pelo menos não passaram pra gente se ele se aprofundou. Mas já está relacionado, apareceu no bid ontem e vai pro jogo, foi para Bragança Paulista, tá entre as opções ali do ataque. Agora, além do Vitor Hugo do bom tempo, o Neymar que já era um desfalque certo, a gente já sabia. O Escobar está suspenso, é bom lembrar, né? Terceiro cartão amarelo também está fora. E o Adonis Frias, que sentiu a panturrilha ontem, né, no treino. Hoje o Santos mesmo avisou que ele seria preservado, tá? O Santos mesmo mandou até um daqueles comunicados no grupo dos setoristas assim, de informações, né, falando que iria preservar para essa partida, ele nem viajou, né? Então, muito provavelmente, segundo meu amigo Alexis Duarte, não é meu amigo Lucas Mussetti, o Alexis Duarte deve ser o titular nessa partida. Estrear, né? Vale lembrar que ele já ficou no banco, claro, mas ainda não jogou efetivamente, então deve fazer a sua estreia aí, passando à frente do Zé Ivaldo, né? Na escadinha de zagueiro, digamos assim, e até do Basso também, né? Já que os dois estão à disposição também, devem ficar no banco, não devem ser titulares. Então, provável escalação: Gabriel Brazão, Mike, Alexis Duarte, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Zé Rafael e Barreal, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. E aí, até já para a gente ir para a parte final e linkar com o Bragantino também. O Mike e o Igor Vinícius tinham aquela dúvida, né? Porque o Igor no último jogo estava suspenso também, é bom lembrar, e aquela questão contratual, não poderia jogar contra o São Paulo. Não atuou, não estava à disposição, claro. Nessa, os dois estão. Dizem que o Mike fez um bom jogo. Eu não acho que fez uma grande partida, mas também não acho que foi mal. Só que aí, se for contar contra o Atlético Mineiro, o Igor Vinícius para mim fez um bom jogo. É uma opção pelo Mike. Não sei se por ser também um cara mais experiente, e eu já explico já o porquê eu estou falando isso. Se for, faz mais sentido. Você tem ali uma zaga um pouco mais rápida, né? Com o Alexis. O Alexis é um zagueiro mais rápido que o Adonis. O Luan, nem tanto. E aí, do lado esquerdo, você tem o Souza, que é um lateral mais ofensivo. E o Souza pelo lado esquerdo, até por isso que eu estava falando do Mike ser mais experiente e até, de repente, um pouco mais fisicamente menos capacitado de ir e voltar. Pode ser isso. Mas o Souza, acredito que vai ser um escape pelo lado esquerdo, né? Não sei, realmente imagino que ele vai ter essa liberdade para subir a todo momento. E aí, quando a gente pensa na mudança da peça, né, que foi o Vitor Hugo fora e o Barreal como titular, você tem um cara que é um pouco mais ofensivo. Acho que não que o Vitor Hugo não seja, é que o Vitor acho que tem um papel defensivo um pouquinho mais importante. E aí você tem o Barreal pelo lado esquerdo. Em teoria, até você vai ter um lado esquerdo mais qualificado, porque imagino que, de novo, como eu disse, o Souza tenha mais liberdade, o Barreal seja esse terceiro homem no meio de campo, que tem essa responsabilidade de chegar um pouquinho mais à frente, encostar no Roleiser, trabalhar com o próprio Souza ou o Guilherme pelo lado esquerdo, e de repente você consegue que os dois se entendam ali. Quanto Juventude, eles fizeram bem esse lado esquerdo. Souza e Barreal, e o Neymar caía por ali naquele jogo também, enfim. E aí com o Guilherme também. Então, imagino o João Schmidt mais preso, né, sendo mais esse cara, e o Zé Rafael também, mais para cobrir o lado direito. E aí que entra o meu dilema com o Mike, justamente por estar mais experiente e tudo mais, não vai ter fôlego para bater e voltar o tempo inteiro. Talvez seja justamente liberando o Souza, ele fique mais, seja esse cara pelo lado direito, vai fechar ali, assim como o Zé Rafael, não sei. E até talvez o Roleiser tenha mais liberdade também defensiva, não volte para marcar a todo momento, não precise. A gente imaginando o Santos defendendo em duas linhas de 4, talvez seja o Mike e o Zé Rafael pelo lado direito, o Roleiser e o Lautaro na frente, né? E o Guilherme fechando o lado esquerdo, não sei. Porque eu acho muito difícil, por exemplo, o Barreal jogar pelo lado esquerdo e na hora de defender ele correr pelo lado direito para fechar o corredor, sabe? Então imagino que seja o Zé por ali. Não sei, mas a manutenção da formação eu acho ok. Até pensei que iria com 3 zagueiros, mas de novo, sem o Adonis, já acho que quebrou um pouquinho a ideia do Vojvoda em relação a isso, porque aí você teria muita liberdade, né, com o Souza e o Mike até se jogassem com os 3 zagueiros. E aparentemente não se confia tanto no Basso quanto a comissão técnica antiga confiava, né? É um ponto a ser levantado aí em consideração. Guilherme e Lautaro na frente, acho que não é nenhuma surpresa, e imagino que já era sabido também por todo mundo, né? Essas duas peças ali. O Bragantino, até pensando no adversário agora,
o Bragantino nos últimos jogos tem jogado com pontas velozes mesmo, né? O La Quintana por um lado, meu Deus do céu. A gente tomou um gol do La Quintana no primeiro turno, hein? Vale lembrar. O La Quintana, por um lado, o Lucas Barbosa não é lá dos mais rápidos do outro, mas ele ajuda mais a fechar o lado esquerdo, e aí muitas vezes o John tem essa liberdade de cair por ali. O John vem fazendo um grande Brasileirão, acho que é o melhor jogador do Red Bull Bragantino, né? E o Sacha, como esse camisa 9 móvel, né? Um falso 9 que realmente sai muito da área, dá essa liberdade, abre esses espaços para entrarem na área. Ele faz isso muito bem. Talvez seja uma das ideias, eu realmente não sei, eu só fui olhar o Bragantino, não tive tempo de estudar o Bragantino a fundo mesmo, mas eu acho que tem essa possibilidade de o John ser esse cara mais livre, caindo pelo lado esquerdo, tendo também essa liberdade de aproximação ali do próprio Sacha. Então, acho que muito importante você ficar de olho nisso. E de fato, o próprio Bragantino tem alternativas interessantes no banco, pelo menos em questão de jogadores jovens, né? Velocidade, por exemplo. Eu vou citar particularmente, eu gosto muito do Vinicinho, um jogador que tem ficado... Ele tem atuado pouco, eu vou até olhar aqui, a última vez que ele atuou. É que ele não joga o último jogo só contra o Cruzeiro, contra o Sport ele entra, contra o Atlético Mineiro antes também entra. Mas o Red Bull tem algumas opções assim, de jovens, bons jogadores, que eu acho que são peças, né, alternativas ali interessantes. O próprio Mosqueira já jogou algumas vezes também, o Hurtado, enfim. Então é isso, eu de verdade acho que... Até, eu nem falei isso porque nos últimos jogos a gente tem falado mais de escalação em si só, e não pré-jogo, mais a fundo. Mas o Bragantino vem numa fase também que não tá boa, né? O Bragantino nos últimos jogos só venceu o Fluminense por 4-2, mas perdeu o último jogo, por exemplo, vou falar os 5 mais recentes. Tá? Perdeu o último jogo pro Cruzeiro. No anterior, empatou com o Sport em casa. No anterior, tomou 4-1 do Botafogo. Aí no anterior, sim, que ganhou do Fluminense por 4-2. Antes disso, perdeu pro Ceará por 1-0. E antes, perdeu pro Inter por 3-1. E nesse meio tempo, ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro também. Perdeu também pro Fortaleza, até Flamengo. Enfim, cara, o Bragantino não vem numa fase realmente boa. Principalmente depois da parada, né, do Mundial. O que não significa que vai ser um jogo fácil. Mas assim, eu acho que existe possibilidade do Santos vencer. E até, assim, eu sempre falo que eu prefiro olhar primeiro para a parte de baixo da tabela, onde a gente está ali, que tem clubes mais próximos. Mas, por exemplo, se o Atlético Mineiro, que está atrás da gente, tem 25, o Bragantino tem 31 e tem um jogo a mais, né? O Bragantino já tem os 24 pontos, os 24 jogos, com 31 pontos eles têm. Se o Santos vence, de novo, eu sempre prefiro olhar para baixo ali primeiro. O Santos vence, vai a 29, já aproxima do Bragantino. E se, de repente, vence o Palmeiras, que é o jogo atrasado, passaria até o Bragantino. Então, assim, não é meio que um confronto direto, prefiro ser mais pé no chão, mas é um jogo ganhável, eu acho. O próprio Vasco hoje, com a vitória parcial, tá indo a 30 e tá chegando em 10º. Então, assim, acho que tem como o Santos buscar essa vitória. É um bom time, bem treinado pelo Fernando Seabra, mas que não vem numa fase muito boa. Acho que o Santos pode se aproveitar. Inclusive, é meio que oposto, né? O crescimento do Santos com o Vojvoda talvez seja a queda ali do Bragantino ultimamente com o Fernando Seabra. Enfim. É isso, amanhã 6h30 o jogo, transmissão do Premier, né, se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui de novo rapidinho, mas eu acho que é isso mesmo, a transmissão do Premier, e Sport TV também, 6h30, é isso mesmo, Sport TV e Premier, então 6h30 da tarde, lá em Bragança Paulista, fechou? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, e até amanhã com o pós-jogo, tomara que com vitória, valeu!